Olá, nós estamos aqui trabalhando 10 conceitos sobre masculinidade, né? E hoje nós queremos trabalhar um segundo conceito que nós vamos dar o título de Lidando com a Culpa. O tema culpa é algo que realmente limita, é algo que realmente traz peso e também impede que o homem caminhe e viva no máximo do seu potencial. E é sobre isso que nós queremos falar aqui hoje, à luz da palavra de Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 10, a Bíblia diz assim: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Observe aqui a palavra uma vez por todas. Lá no 11 fala que o sacerdote se apresenta todos os anos ou todos os dias para realizar serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecado. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. E ali ele aguarda até que os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Muito bem, vamos falar sobre a culpa. A culpa é algo que limita a nossa capacidade, é um limitador. E nós queremos falar aqui hoje sobre como podemos ser libertos do sentimento de culpa e da realidade da culpa. Nós entendemos aqui pelo texto que nós lemos que Jesus morreu e ressuscitou para resolver esse problema na nossa vida. E viveremos a expressão máxima dessa revelação do perdão de Deus, tanto no aspecto vertical, ou seja, entre o homem e Deus, e no aspecto horizontal, uns com os outros. Vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto muito importante. Um sacrifício pelo pecado abriu o caminho por meio do relacionamento. Então, Jesus foi esse elo de ligação. Jesus é o único mediador e, por meio dele, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado porque a nossa culpa foi removida. Esse é o primeiro grande entendimento. Um único sacrifício pagou o preço pelos nossos pecados. Somos agora novas criaturas em Cristo. Um outro entendimento muito importante, um segundo entendimento, é que uma vez que fomos perdoados, os nossos pecados foram esquecidos. Então, somos agora pessoas novas, somos agora puros e podemos andar na plena segurança da nossa fé. O terceiro aspecto, que é muito importante também, agora com o relacionamento restaurado com Deus na vertical, nós temos também agora o nosso relacionamento, vivemos um novo padrão de relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Porque quando a culpa é removida, limitadores em nossa vida perdem a sua eficácia e podemos novamente viver o que Deus nos chamou para vivermos. Então, para lidar, presta bem atenção nisso, com os problemas implacáveis da culpa e da condenação que acompanha a culpa, normalmente quem se sente culpado se sente condenado, essas coisas, essa culpa e essa condenação prejudicam constantemente a vida do homem, né? Prejudicam a confiança dele em ministrar, em abençoar outras pessoas, em se relacionar, em ter uma comunicação franca e aberta. E prejudica também a capacidade desse homem de servir as pessoas, seja no ministério, seja na vida, no máximo do seu potencial. Por que a culpa é um limitador na nossa vida? Porque ela nos impede de servirmos no máximo do nosso potencial. Nos impede realmente de tocar a vida das pessoas, de transbordar o amor de Deus para a vida das pessoas. Agora, uma vez que o nosso relacionamento é resolvido, conforme lemos ali em Hebreus 10:10, por meio do sacrifício de Jesus, que pagou o preço de uma vez por todas, nós não precisamos repetir o tempo todo as mesmas coisas como os sacerdotes faziam lá no Antigo Testamento, né? Então, aqui em Hebreus 10, aprendemos algumas coisas muito importantes. No verso 10, repetindo aqui, fala sobre a vontade de Deus. Era que fôssemos santificados, ou seja, separados, pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. Esse é o primeiro conceito. De uma vez por todas, Jesus nos perdoou. Presta atenção nesse termo, nessa frase. O 11, ele repete uma verdade muito importante. Ele diz que o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar serviços sagrados
e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Agora, nosso sumo sacerdote, ou seja, Jesus, ofereceu por si mesmo, a si mesmo como um único sacrifício pelos pecados, válidos para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Então, Jesus resolveu o problema do nosso pecado. A Bíblia diz em Hebreus 10, 19, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Então, a primeira coisa que é resgatada quando nós lidamos com a culpa por meio do sangue de Jesus é a confiança para sermos tudo aquilo que Deus nos chamou para ser, para entrarmos na presença de Deus com ousadia e também para nos relacionarmos com as pessoas. Segundo conceito muito importante aqui, que nós recebemos ao tratarmos, lidarmos com a nossa culpa, é o coração sincero, do latim sincera, um coração aberto como ele é, um coração sincero para que uma comunicação eficaz aconteça tanto com Deus na vertical quanto com as pessoas que estão ao nosso redor. E um terceiro aspecto muito importante que lemos aqui em Hebreus também é que a nossa consciência é purificada. Observe o que diz o verso 22 de Hebreus 10. Entremos com o coração sincero, plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada. Observe, a consciência culpada foi purificada. E nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, todo o nosso ser é tocado pelo sacrifício de Jesus. Então, sabendo que nós temos um Pai, nós temos um sacrifício perfeito como o de Jesus, que nós fomos livres da culpa, agora com plena confiança, com coração sincero, agora com consciência purificada, nós entramos à presença de Deus com ousadia e nós nos relacionamos com as pessoas de uma forma saudável. E o verso 23 diz, sabendo de tudo isso, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Observe essa frase, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então, lidamos com a culpa por meio do sacrifício de Jesus, temos confiança, temos consciência purificada, temos plena certeza e coração sincero de que estamos na presença de Deus e com muita ousadia cremos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Assim os nossos relacionamentos são transformados. E o resultado disso está no verso 24. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. A partir daqui, começamos a nos comportar como semeadores da paz, com um relacionamento muito aberto, nos encorajamos uns aos outros a nos aproximarmos e a congregarmos, porque exatamente isso foi gerado pelo sacrifício de Jesus. Nos aproximamos de Deus e nos aproximamos uns dos outros, removemos os limitadores e com muita confiança e ousadia começamos a, com nossa identidade escondida em Cristo, viver a masculinidade, exercermos a nossa função sacerdotal, porque todo homem é um sacerdote, e quando a nossa culpa é removida por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus, o nosso sacerdócio começa a ser exercido com ousadia, com plena confiança, com fé e com esperança, não na nossa própria força, mas como lemos aqui no verso 22 e 23. Fazemos isso porque temos convicção de que Deus é fiel. E a partir desse posicionamento, desse sacerdócio, ministramos também uns aos outros e encorajamos uns aos outros a viver tudo aquilo que Deus colocou e estabeleceu em nossa vida como propósito. Então ele fala, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não nos deixemos de nos reunir. Então, que eu e você hoje possamos, com o coração muito sincero, estar na presença de Deus, sabendo que Ele lidou com a nossa culpa, como nosso sumo sacerdote, para que nós pudéssemos, como homens, exercer a nossa masculinidade, que é expressada por meio do sacerdócio do homem, como esposo, como líder, como pai, em todos os seus relacionamentos. Então, viva aquilo que você foi chamado para viver. Seja um sacerdote do Senhor em todas as esferas da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.